Olá! Vamos começar essa nossa exploração de um jeito um pouquinho diferente, não com um pensamento, mas com uma sensação. A ideia é mergulhar na neurociência de como o nosso corpo reage ao mundo bem antes que a mente consciente tenha tempo de dar qualquer opinião. Só por um instante vale a pena notar. Sabe, a biologia humana tem uma regra assim essencial. O corpo sente primeiro, o cérebro entende depois. Nossos sentidos enviam sinais para o sistema nervoso numa velocidade impressionante, muito mais rápido do que a mente consegue processar e colocar um rótulo naquilo. E se essas sensações aparecem, é muito importante saber que não há nada de errado nisso. Muitas vezes são só ecos de memórias sensoriais bem antigas, não são nem pensamentos, sabe? São coisas que o corpo gravou para se proteger, lá numa época em que ele era completamente vulnerável. Para lidar com esses ecos, o sistema nervoso acabou desenvolvendo um mecanismo de defesa brilhante. A gente pode chamar isso de armadura automática. E o ponto principal é uma resposta biológica, não uma escolha consciente. Reconhecer esses estados já é o primeiro passo. Viver em alerta constante, sentir que as emoções estão meio negadas ou que existe uma dificuldade de se conectar de verdade, isso não é uma falha de caráter. São, na verdade, padrões biológicos de proteção que foram aprendidos há muito tempo. E aqui está um ponto crucial. Essa armadura, ela é uma ferramenta de sobrevivência genial. Foi projetada para manter a gente em segurança. O desafio é que às vezes ela continua ativa mesmo quando o perigo original já passou, sabe? Faz muito tempo. Para a gente entender como essa armadura funciona, a gente precisa dar uma olhada no painel de controle do nosso cérebro e nos seus dois modos principais de operação. Primeiro, a gente tem a amígdala. Pensa nela como se fosse o alarme de incêndio do cérebro. Ela é incrivelmente rápida e a única missão dela é disparar o alarme ao primeiro sinal de fumaça, sem parar para checar se é um incêndio de verdade ou só uma torrada que queimou. Do outro lado, a gente tem o córtex pré-frontal. Essa já é a parte do cérebro que consegue olhar a situação com calma, avaliar o contexto, tomar decisões conscientes. É o nosso centro de clareza. E o que é fundamental entender aqui é que esses dois modos, eles geralmente não operam ao mesmo tempo. Quando o alarme da amígdala soa bem alto, o córtex pré-frontal, com toda a sua capacidade de análise calma, ele fica meio que offline. Essa analogia do celular em modo de economia é perfeita. Em modo de defesa, o cérebro foca todos os recursos na sobrevivência imediata. Simplesmente não sobra energia para autopercepção profunda ou para conexão empática. Não é uma falha, é pura biologia. Então, se o corpo fica preso nesse ciclo automático, como é que a mudança acontece? É aqui que a gente chega no insight talvez mais poderoso dessa nossa exploração. É fundamental reconhecer isso. Quando a armadura está ativa, a sensação de perigo é visceral, é convincente, é total. O corpo não está mentindo. Ele está, na verdade, relatando uma memória sensorial muito antiga como se ela fosse o presente. Esse é o ponto de virada. A percepção de que a sensação de perigo, embora seja real no corpo, é um eco do passado e não uma resposta direta ao que está de fato acontecendo agora. E aqui fica a pergunta que muda tudo. O que será que acontece quando a parte de nós que observa, a nossa consciência, simplesmente percebe essa reação automática, sem julgar? A resposta é neurocientificamente fascinante. A própria percepção é o mecanismo que desativa o processo. Ao notar a reação, a pessoa não está mais totalmente imersa nela. E essa pequena distância, ela ativa uma parte diferente do cérebro. Esse simples ato de perceber inicia uma cascata de eventos no cérebro e no corpo. É um processo que a gente pode chamar de retorno à essência, ao nosso estado natural de presença. O processo é mais ou menos assim. A consciência da reação automática acende o córtex pré-frontal. É como se a parte calma e racional do cérebro entrasse na sala e dissesse para a amígdala: olha, obrigado pelo alerta, mas eu assumo a partir de agora. A amígdala então começa a se acalmar e com isso a clareza e a calma retornam. E o ponto mais importante é este. Essa ferramenta não é algo externo. Não é uma técnica super complexa que precisa ser aprendida. É uma capacidade que já existe, é inata, de perceber. Ela já está dentro de cada ser humano. A autonomia está no centro de tudo isso. Claro que, para que essa percepção surja, algumas condições ajudam. O cérebro precisa se sentir seguro para baixar a guarda, né? Isso acontece num ambiente, seja interno ou externo, sem pressão ou julgamento. A percepção não pode ser forçada, ela emerge naturalmente.
Isso redefine completamente o que significa soltar essa armadura. Não se trata de se tornar fraco ou vulnerável a ataques. Trata-se de retornar a um estado mais autêntico, mais vivo, onde a energia não está mais sendo gasta o tempo todo em autoproteção. E quando isso acontece, a percepção da vida muda. Aquela luta constante contra ameaças que muitas vezes são imaginárias, ela se dissolve e o que resta é um fluxo mais natural. A vida deixa de ser tensão e volta a ser simplesmente movimento.